nossa vontade. Enquanto não sacrificarmos a nossa vontade, não podemos servir a Jesus, não podemos caminhar em direção ao céu. É isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam renunciar a vocês próprios, a vocês mesmos. Deus tem que operar tanto o querer como o efetuar. Aí vocês vão poder obedecer a Deus. Aí vocês vão poder trilhar o mesmo caminho de Jesus e ter o mesmo fim que teve Jesus. E também, assim como Jesus, ficar à direita do Pai. Porque é essa promessa que Jesus nos deixou lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me aceitei com meu Pai no seu trono. Jesus está à direita do Pai, e lá nós iremos estar também. Mas para isso, precisamos que Deus opere em nós, tanto querer como efetuar. Que nós sacrifiquemos a nossa vontade. Senão, nós não vamos operar a salvação com temor e tremor. Temor, eu já disse, é reverência, é consideração. E o tremor? Tremor, você tem que ficar com medo, tremendo. Não, o tremor aqui significa a consciência de que Deus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O tremor aqui é o reconhecimento do poder e da majestade de Deus. Não é ter medo de Deus, mas reconhecer que Deus é Deus. E que por isso tem de ser obedecido. Você tem tido tremor? Tem operado a sua salvação com temor e tremor? Paulo nos manda obedecer a Deus, como Cristo obedeceu ao Pai. Mas para isso, eu tenho que me santificar. Eu tenho que sacrificar a minha própria vontade. E como é que eu faço isso? Paulo explica. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Quem deixa Deus operar no seu querer e no seu efetuar, quem exerce a sua salvação se santificando, não murmura. Tem um hino da harpa que ninguém gosta de cantar. É um hino difícil de cantar, mas não é porque ele é difícil de cantar que ninguém canta. É porque ele é muito incômodo. É o hino 302 da harpa cristã. Não é? É o hino de autoria dos irmãos Emílio Conde e Eufrosine Castberg, que diz assim: no mundo murmura-se tanto entre o que os cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Ó, não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. A murmuração, irmãos, como diz este hino, está presente tanto na vida de muitos que se dizem cristãos, mas não são cristãos. Porque o cristão, ele tem que fazer tudo sem murmuração
nem contenda. E os autores do hino lembram aqui que Israel viveu em murmuração. E qual foi o resultado da murmuração de Israel? Eles não entraram na terra prometida. Eles perderam a bênção, morreram no deserto. E os crentes, Paulo está dizendo, que murmurarem não vão entrar no céu. É interessante que a palavra murmuração quer dizer ato ou efeito de murmurar. E a palavra murmuração, ela vem de murmur. O que é isso? É um gesto animal. Essa palavra murmuração é uma palavra onomatopaica. Sabe por quê? Ela tem origem no som, nos grunhidos, nos rugidos dos animais. A murmuração é a perda da razão. Quando o crente murmura, quando um homem murmura, a própria palavra murmuração diz que ele se rebaixa à situação de um animal irracional. Ele se rebaixa a essa condição de um animal irracional. O homem foi feito inteligente, racional, para não murmurar, para não agir por instinto. A murmuração é uma ação de instinto. Algo que nos desagrada, algo que nos provoca mal, algo que nos faz sentir mal, nos faz reclamar de Deus. Você age por instinto e não pelo Espírito. Você age pela carne e não pelo Espírito. A murmuração é uma demonstração de que eu estou com a minha natureza pecaminosa em ação. Porque é a natureza pecaminosa que age por instinto, que age sem confiança em Deus. A murmuração, ela é resultado do quê? De falta de fé, de falta de esperança e de falta de amor. Por isso nós não podemos murmurar, irmãos. Quem murmura está agindo pela carne. E se está agindo pela carne, não é filho de Deus. Leia lá Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A murmuração é uma demonstração de que eu não estou agindo pelo Espírito, que eu estou agindo pela carne. É por isso que o murmurador, ele não entra na terra prometida. É por isso que o murmurador, ele morre. Ele morre, porque a inclinação da carne é morte. Irmãos, não murmuremos. Não murmuremos. Como dizem os irmãos Eufrosine Katzberg e Hélio Conte, tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual pai amoroso te chama e cuida sim do que é seu. Você não é um escravo do mal. Só os escravos do mal é que murmuram. Então não murmure, irmãos. Paulo diz para os crentes de Filipos: se vocês querem obedecer, façam tudo sem murmurações nem contendas. Sobre a contenda, nós não vamos nem falar aqui. Só rapidamente, porque nós já estudamos na lição 3 sobre a contenda. Nós já vimos que a contenda é resultado da soberba, do orgulho. A contenda também
manifestação da natureza carnal, da natureza pecaminosa. Abra comigo lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são... Dois pontos. Aí veja o versículo 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões. Então a contenda, ela gera inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão. Tudo isso é obra da carne. E como a gente acabou de ler aqui em Romanos capítulo 8, versículo 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, tome cuidado. Toda a nossa vida, nós não podemos murmurar, nem contender. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A vida de santificação nos impede de murmurar e de contender. Mas como, irmão Calamuru, eu vou operar, Deus vai operar em mim tanto querer como efetuar? Como eu vou ter uma vida de santificação? Como eu vou obedecer? Paulo diz: não murmurando, nem contendendo, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O que nós temos aqui? Quem não murmura nem contende, quem opera a salvação com temor e tremor, ele atinge um nível. Qual é o nível que ele atinge? Primeiro, ele é irrepreensível. O que quer dizer uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não é censurada por ninguém. É uma pessoa que não é repreendida por ninguém. Por quê? Porque ela faz tudo certo. Ela não dá motivo para ser motivo de escândalo. Ela não dá motivo para que as pessoas reclamem dela. Ela não dá motivo para que as pessoas falem mal dela. Podem falar mal dela por causa das qualidades dela. Não pensa você que o crente, ninguém fala mal do crente. Lógico que fala mal do crente. Outro dia eu soube de um caso de uma irmã que estava sendo perseguida no trabalho dela. Ela trabalha numa escola. E na parte da merenda escolar. E todos os funcionários da escola levam a merenda para casa. Levam um quilo de carne, levam um quilo de arroz, roubam. E essa irmã não rouba. Então, existe um conluio lá dentro, que estavam pressionando essa irmã, falando mal dela, criticando essa irmã. Por quê? Porque ela é a única que não rouba. Eles têm medo que ela denuncie, porque ela não tem nada a temer, porque ela é honesta. Estão falando mal dela, mas por causa das qualidades dela. É diferente. É o que Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem mal contra vós por minha causa. Isso é uma bem-aventurança. Vai gerar incômodo, perseguição, tanto que essa irmã estava mudando de emprego por causa disso. Mas para o céu ela é bem-aventurada. Isso quer ser irrepreensível. Pedro, ele fala a respeito disso. Lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam.
Então falar mal do crente sempre vão falar. Agora, tem que falar mal do crente glorificando a Deus pelas suas boas obras. Agora, se você é caloteiro, se você é ladrão, se você é mentiroso, na hora que falarem mal de você, não vem dizer: eu estou sendo perseguido, como a gente conhece alguns casos por aí. Gente que foi condenada em outro país pela prática de um crime e que aqui dizia que era perseguido por causa do evangelho. Não era por causa do evangelho, era por causa de crime. Falar mal do crente sempre vão falar, mas que falem mal de você pelo bem que você faz. Isso é uma bem-aventurança, isso é uma qualidade do cristão, o verdadeiro cristão, porque Paulo diz, ele é irrepreensível, mas ele também é sincero. E não sabe a palavra que aqui João Ferreira de Almeida traduz por sincero, no grego é akeraios, que quer dizer sem mistura. E aí é que a coisa pega, né, irmão? O que tem de crente hoje se misturando com o mundo, adotando a vestimenta, a linguagem, os costumes do mundo, a mentalidade do mundo. Não é para isso que nós somos salvos. Nós somos salvos para sermos irrepreensíveis e sinceros, sem mistura, diferentes dos outros. O crente tem que ser diferente, mas ele vai ser atacado porque ele é diferente, ele vai ser injuriado porque ele é diferente, ele vai ser perseguido porque ele é diferente. Mas é para isso que nós nos santificamos. Nós nos santificamos para sermos irrepreensíveis e sinceros. E continua Paulo: filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós temos de ser diferentes, irmãos. Nós estamos no meio de uma geração corrompida e perversa, mas eu sou sincero, sou irrepreensível, pratico o bem, me distancio do pecado e resplandeço a luz de Cristo. Porque a palavra astros aqui, na versão Almeida Revista e Atualizada, está escrito luzeiros. O que é luzeiro? É o planeta, é o satélite. Vocês conhecem a astronomia? Os corpos celestes, só as estrelas têm luz própria. Os planetas refletem a luz da estrela. O satélite reflete a luz da estrela. A luz da lua, aquele belo luar que os românticos gostam, não é a luz da lua. Ela reflete, a lua está refletindo a luz do sol. Porque no nosso sistema solar a estrela é o sol. Só ele tem luz própria. Cristo é o sol da justiça. Está lá em Malaquias. O sol da justiça é Jesus. E eu e você somos apenas planetas ou satélites. Nós temos que refletir a luz de Deus. É por isso que Jesus diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Por que glorifica a Deus e não a mim que estou fazendo a boa obra? Porque a luz não é minha, é a luz de Cristo. A luz não é minha, eu sou apenas um astro, um luzeiro que reflete a luz de Cristo. É por isso que eu me santifico, é para isso que eu me santifico. Eu me santifico para ser irrepreensível, sincero, filho de Deus inculpável, quer dizer, sem que ninguém possa me colocar nenhuma culpa. Podem colocar em cima de mim injúrias, calúnias, mas nenhuma culpa verdadeira podem colocar em cima de um crente.
Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você anda segundo o Espírito, operando a salvação em temor e tremor, você está no meio de uma geração corrompida e perversa, mas você é irrepreensível, sincero, um filho de Deus inculpável, que brilha, que resplandece como astro no mundo, reflete a glória de Deus. Paulo deixa isso bem claro na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. Mas nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É assim que Cristo vai sendo formado em nós. É assim que nós vamos chegando à estatura completa de Cristo, a varão perfeito. É assim que nós vamos chegando até aquele dia em que nós seremos semelhantes a Ele, pois assim como Ele é, nós o veremos no dia de Jesus Cristo. Mas Paulo diz que para que eu obedeça, para que eu cresça espiritualmente, para que eu brilhe como astro no mundo, além de não murmurar nem contender, eu preciso fazer uma outra coisa. Diz o versículo 16: retendo a palavra da vida. Você precisa reter a palavra. Sabe o que é reter a palavra, irmão? É todo dia ler a Bíblia e colocar a Bíblia em prática. Reter a palavra. Eu tenho esse copo aqui, esse copo está retendo a água. Não tem furo, não tem nada. A água continua aqui. Não está a mesma água que eu coloquei, porque eu tomei. Vocês viram que eu acabei de tomar um golinho d'água, vou tomar outra agora. Mas reter é isso. Quando a palavra vem para nós temos que retê-la, colocá-la em prática, não se esquecer dela. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Se você não reter a palavra, você vai morrer espiritualmente. A palavra é o nosso alimento espiritual diário. Eu preciso reter a palavra da vida, para que no dia de Cristo, diz Paulo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Muita gente está fazendo muita coisa na obra de Deus, mas se não reter a palavra, não vai adiantar nada. É o que Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 7. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas pessoas não retiveram a palavra da vida. Receberam a palavra, receberam o poder de Deus, profetizaram, expulsaram demônios, fizeram sinais e maravilhas, mas deixaram a palavra escapar, abandonaram a palavra, perderam a palavra, não mais se alimentaram da palavra, e por isso voltaram a praticar o mal, e por isso não se santificaram. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, tomemos cuidado. Nós temos que reter a palavra. E aí Paulo diz assim: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto
mesmo. E aí Paulo diz o seguinte: quem se santifica, quem obedece a Cristo, não tem medo de morrer. Porque Jesus, por ser obediente, ele foi obediente até a morte de cruz. E Paulo, ele diz assim: olha, vocês estão preocupados que eu estou preso, mas obedeçam a Jesus como Jesus obedeceu. E se vocês obedecerem a Cristo como Cristo obedeceu, vocês têm condições de ser obedientes e obedientes até a morte. Eu estou pronto para ser oferecido como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé. O que era a libação? A libação era aquilo que se derramava no sacrifício. Quando se levava o sacrifício, se derramava o sangue sobre o sacrifício. Está lá em Levítico, né? Quando a gente abre o livro de Levítico e vê como é que se procedia aos sacrifícios, olha como está escrito lá em Levítico. Vamos ver lá o capítulo 1. Vamos ver aqui o versículo 11. Levítico 1:11. E degolará ao lado do altar para a banda do norte perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue à roda sobre o altar. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e os sacerdotes porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Então, quando a pessoa trazia o sacrifício, eles derramavam o sangue em volta do altar e depois então faziam o sacrifício. Essa é a libação sobre o sacrifício. A libação é sempre o derramamento de um líquido no sacrifício. Paulo diz: eu não tenho medo de derramar o meu sangue como uma libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé. Vocês têm se sacrificado para me ajudar, têm sustentado meu ministério, mas eu me derramo como eu não tenho medo. Por quê? Porque eu sou irrepreensível, sincero, filho de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, e eu resplandeço como astro no mundo. E se eu morrer pela causa da fé, pela fé, o nome do Senhor será glorificado. E é aí que nós temos a quinta alegria desta carta da alegria, que é a epístola de Paulo aos Filipenses. E ele diz: olha, eu me regozijo com todos vós. Se eu morrer por Cristo, se eu sofrer por Cristo, isto me traz alegria. O crente que morre pela fé, ele morre com alegria. Por quê? Porque ele tem a prova indelével de que ele seguiu o caminho da obediência de Jesus. A igreja romana, ela canoniza ou beatifica todas aquelas pessoas que fica aprovado que morreram por causa da fé. Porque a igreja romana diz que como Estevão morreu por causa da fé e Jesus o recebeu no céu, então quem morre por causa da fé é recebido por Jesus no céu. Então eles dizem que é um santo. Eles estão certos. Realmente quem morre por causa da fé cumpre o caminho de Jesus, é obediente até a morte, e morte pela fé. O martírio é a demonstração de alguém que realmente seguiu as pisadas de Jesus. O erro da igreja romana é que esse santo não pode fazer nada por nós, ele não pode interceder por nós, mas que ele é santo mesmo. Os mártires são santos. E Paulo diz: eu não tenho medo de ser mártir, ao contrário, eu ficarei alegre em ser mártir. Por quê? Porque você gosta de sofrer, Paulo? Que você é masoquista? Não, é porque eu estarei trilhando o caminho de Cristo. Realmente eu estarei fazendo a vontade de Deus e dando glória a Deus. Aí que é diferente o martírio cristão do martírio muçulmano. O mártir muçulmano,
ele quer ir para o paraíso, ele quer ter as 70 virgens. Então ele morre para o seu bem-estar, por causa da fé, mas para o seu bem-estar. E o crente, ele morre por causa da fé, para dar glória a Deus, e isto dá alegria. Você tem essa vida virtuosa? Você tem fé, amor e esperança? Você deixa Deus produzir em você tanto a vontade quanto os atos? Você faz tudo sem murmuração nem contenda, retendo a palavra da verdade, para ser irrepreensível, sincero, um filho de Deus inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa? Você brilha como luz do mundo? Você se sentirá alegre em morrer por causa da fé? É isto que Paulo recomenda aos filipenses e recomenda a cada um de nós. Se nós não estamos vivendo deste jeito, que mudemos o nosso proceder, porque é sinal que a nossa vida não está arrumando para o céu. Amém.